ao canal Histórias Sem Fim. E cá estou eu para vos contar a 10ª história. Esta 10ª história vai ser também a última desta primeira temporada do canal Histórias Sem Fim. É uma história especial, como todas as outras, eu digo sempre isto. Mas durante este mês de junho é o mês dos Santos Populares e celebrou-se, no passado dia 13, o nosso Santo António. Nosso, porque eu sou de Lisboa e, portanto, é o santo da minha cidade. Este ano não pudemos celebrar como nos anos anteriores, por causa da pandemia, mas não deixamos de o celebrar. Na cidade existe uma tradição de construção de tronos de Santo António que remonta aos tempos do terremoto ocorrido em 1755. Um trono de Santo António era uma espécie de altar que se colocava do lado de fora da casa à entrada da porta principal e que servia para chamar a atenção e para pedir donativos a favor da reconstrução da igreja de Santo António, que tinha sido destruída pelo terremoto. Ainda hoje, nos bairros tradicionais de Lisboa, como por exemplo na Moraria, na Madragoa, mantém-se a tradição da exibição dos tronos, que são construídos pelas pessoas que lá vivem, pelos locais, e que enfeitam também as suas portas. A história que vos vou contar hoje é da autoria da Isabel Clarice Rodrigues, e ela também fez as ilustrações. E acontece na véspera do dia de Santo António, quando a noite já vai alta e as ruas silenciosas. E começa assim. Durante toda a semana anterior ao dia de Santo António, as famílias do bairro típico de Lisboa e de uma rua em especial andaram sempre numa azáfama com a preparação dos tronos. As crianças reuniam-se no clube desportivo, que era simultaneamente a junta de freguesia, para recortarem, colarem, desenharem, colecionarem materiais diversos, trabalharem barro, trabalharem plasticina, e isto tudo para quê? Para concorrerem com o trono mais bonito e sofisticado. Os pais ajudavam, é claro. Alguns também se organizavam para fazerem flores de papel e enfeitarem as portas de entrada. Escusado será dizer que, nessa altura, todas as brincadeiras habituais ficaram de lado. Estão a ver como é que isto pôde acontecer? Os meninos deixaram as suas Playstations, as bicicletas, os skates, tudo de lado, para entrarem no grupo de trabalhos manuais. Era uma atividade diferente e não paravam de imaginar e desenhar o plano para o altar. Os bonecos que faziam de Santo António era mais trabalhoso. Houve quem os fizesse em plasticina e outros, mais audaciosos, utilizaram o barro. Daquele barro que seca ao ar. Esses ficaram muito vistosos, não é? Depois de pintados e envernizados. No dia 10 de junho, os tronos estavam prontos e foi um cortejo divertido de ver quando esses meninos os trouxeram para as portas de casa. A rua ficou tão bonita, cheia de cor e enfeites. As pessoas passeavam e deixavam moedas. E cada vez que isso acontecia, os meninos às portas batiam palmas e davam pinotes de contentes. No dia, mais propriamente na noite de 12 de junho, véspera de dia de Santo António, já todos se haviam deitado e o dinheiro tinha sido recolhido. Mas todo o aparato permanecia na rua. Os tronos ficavam silenciosos e enaltecidos pela figura do santo padroeiro. A determinada altura, já a lua estava alta e brilhante no céu, um dos santos feitos de plasticina tombou e, pumba, caiu do trono abaixo e foi parar ao chão. Para além do ruído da queda, ouviu-se nitidamente uma vozinha queixosa. Ai, que já parti a cabeça! A queda tinha sido provocada pelo menino, que teimava em descer do colo do Santo António para o chão. Malandreco. Não se sabe como aquilo aconteceu, mas o Joãozinho, da janela do seu quarto, é que ficou para testemunhar o milagre. Nesse instante que se seguiu à queda, todos os santos que haviam sido colocados num pedestal ganharam vida. Puseram-se a cumprimentar uns aos outros e a contar como tinham sido feitos. Os meninos, que traziam ao colo, saíram para o chão e gatinhavam, animados pelas escadinhas dos tronos, e a rua animou-se nesse instante com uma algazarra festiva. Até houve santos
que organizaram uma excursão pelos tronos e corriam animadamente, saltando os degraus como se fossem obstáculos num circuito olímpico. A imagem era muito divertida, porque as vestes dos santos, compridas até aos pés, estavam enroladas e seguras pelos cintos de corda à cintura, e viam-se as pernitas magras energeticamente a movimentarem-se para ver quem subia e descia mais depressa. Os meninos entretinham-se a desfolhar flores, algumas das flores de papel, e a rua ficava paulatinamente juncada de pétalas. No meio de toda esta energia, os santos de plasticina foram alternando algumas formas e ficando mais magritos nos sítios e mais robustos noutros. E o meu cão acabou de passar à frente da história. Os que eram de barro mantiveram-se mais na forma original, porém, com o suor originado pelo esforço do exercício, desbotaram e as cores misturadas deram origem a muitas mais. Os santos de papel também não permaneciam iguais. Alguns ganhavam umas dobras a mais, o que lhes dava um ar mais vivaço. E os pequenotes ficavam rosadinhos e sorriam. Alguns até tinham os joelhos marcados de brincarem no chão. A manhã começou a nascer e com ela os primeiros raios de sol. Ao contrário do que acontecera na noite anterior, quando tudo se agitou, agora tudo ficou repentinamente sereno. Um a um, os meninos foram acordando dos seus sonhos, espreguiçando-se e correram para as mesas do pequeno almoço que já estavam famintos, enquanto outros, mais curiosos, correram para as janelas para observar os altares com os seus santos. Surpresa das surpresas! Os santos haviam sido trocados e a rua estava forrada de flores. O Joãozinho, que tinha testemunhado tudo, não parava de falar, a contar como tudo acontecera nessa noite. Um milagre! Gritaram todos. Um milagre de Santo António! Espero que tenham gostado desta história tão divertida. E assim chegamos ao final desta primeira temporada no canal Histórias Sem Fim. Desejo a todos muito boas férias. Sempre que vos apetecer, podem regressar ao canal e revisitar algumas das histórias lá contadas. Mas a minha sugestão é que aproveitem os pais, os avós ou os tios para lhes pedir para vos contarem uma história e, sempre que vos apetecer, façam uma ilustração. Aqueles que já sabem ler, aproveitem para ler, para dar asas à vossa criatividade. Quero-vos dizer que estou muito grata por me terem acompanhado nestes 2 meses de quarentena. Que tudo fique bem e que foram 10 histórias que eu contei que me deram muito prazer e muita alegria. Zás traz paz. Em setembro, uma nova temporada terás. Boas férias! Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood.